Olá! É motivo de grande alegria ter você aqui conosco para mais um Itacast, o podcast da Igreja Batista Itacuruçá, que fica na Tijuca, Rio de Janeiro. E hoje nós iremos conversar com um tema que eu tenho certeza que interessa muito você, sobre o mal da ansiedade na família. Você é ansioso? Você é ansiosa? Existe alguém ansioso na sua família? Temos então para essa conversa uma convidada muito especial, Camila Mateus, aqui conosco, é psicóloga, também é pedagoga e se interessa muito por tudo que envolve família, o relacionamento familiar também, não é, Camila? E temos nosso querido pastor Alcenir Mota, pastor da nossa igreja, pastor de missões, terceira idade, e que irá fazer várias perguntas para a Camila, que eu já sei que são bem preparadas. Mas a primeira pergunta, Camila, é a seguinte: o que é ansiedade? Muitas vezes nós ouvimos falar, sentimos, não sabemos o bem como que é, lemos, ouvimos tantas coisas, mas o que vem a ser ansiedade? Samir, uma alegria, pastor Samir, estar aqui, né, participando desse momento, podendo falar de um tema tão importante, né, que certamente faz parte do nosso dia a dia, né, das nossas conversas. A gente está todo o tempo pensando o que é possível fazer para entender melhor, para nos cuidar mais, né, para gerar saúde para as pessoas. E a ansiedade, ela é uma resposta, né, é uma resposta de antecipação de uma ameaça, é como um sistema de alerta, né, uma resposta emocional que é trazida contra o gatilho na nossa amígdala, no nosso cérebro, né? Sempre que a gente tem algum pensamento de preocupação ou acontece algo que gera ali uma sensação de perigo ou ameaça, a gente pode vivenciar a experiência da ansiedade, né? Que vem acompanhada aí não só pelos pensamentos, mas também por sintomas físicos, né? Por ações comportamentais, a gente tende a evitar, fugir, né? Ter movimentos que a gente pode ficar mais congelado, ter mais dificuldade de reagir diante de algumas situações, né? E começa a gerar ali um processo de dificuldade, de prejuízo. A gente vai falar de um transtorno de ansiedade, quando a gente tem aí um cenário de ansiedade que seria esse medo e essa ansiedade persistente, ativa, né? Gerando um grau de sofrimento muito grande, né? Numa intensidade, numa frequência muito grande, gerando prejuízo para a vida das pessoas, né? Então, nesse momento, a gente tem aí um alerta importante de que a busca de ajuda pode ser um caminho necessário ali para a gente lidar e contornar com aquelas dificuldades ali vivenciadas, né? Pastor Alcenir, você é ansioso? Porque eu sempre tenho visto você sempre calmo, tranquilo, muito disciplinado, mas você tem ansiedade? Pois é, Samir, uma das perguntas que eu quero fazer para a doutora Camila é justamente se há possibilidade de nós vivermos dentro de uma sociedade tão intensa, né, com tantas atividades, sem ansiedade. Eu estou com 62 anos e assim, não me lembro de não ter ansiedade, né? É claro que em graus diferentes, mas hoje a gente vive dentro de um ambiente em que eu acho que a ansiedade acaba fazendo parte, né? Então, aproveitando aqui, fazendo uma tabelinha, já passando ali para Camila, né? Camila, tem como viver dentro de uma sociedade moderna como nós vivemos, com tantas coisas, com tantas demandas, sem ansiedade? Não, a gente vai pensar que todos nós temos ansiedade, né? Mas a diferença é que a ansiedade ela pode ser adaptativa, ela pode ser funcional na nossa vida, não gerar grandes prejuízos, como ela também pode gerar um sofrimento muito grande, né? Então, a ansiedade adaptativa, a ansiedade normal seria aquela que a gente vivencia diante, vou fazer uma prova, né? A gente fica ansioso, se prepara, quer se organizar para estar ali, tendo um bom desempenho, né? Ou diante de algum perigo, a gente pode vivenciar uma ansiedade. A gente vai pensar que o medo, ele é uma resposta, uma emoção, né, que é vivenciada sempre que a gente está diante de um perigo que está sendo vivenciado naquele momento real, né? E a ansiedade é uma antecipação de um perigo, né? Eles acabam se sobrepondo, né? O medo ali, eles estão sempre
vinculados, eles são meio primos, né? Medo e ansiedade, né? Dentro desse processo. Mas quando a gente pensa então numa ansiedade que está ali permanente, frequente, toda hora ativada, gerando grandes prejuízos para o funcionamento da pessoa, aí a gente já está dentro de um cenário onde essa ansiedade não está mais funcional, né? Então a ansiedade ela também pode ser muito funcional quando ela nos ajuda a nos preparar antecipadamente, né? A nos organizar antecipadamente para algo, né? Mas quando ela está ali de maneira muito frequente, aí sim ela começa a gerar prejuízos muito grandes, né? Porque isso começa a nos limitar, a gente pode deixar de ir e fazer determinadas coisas, né? Isso pode gerar uma angústia muito grande, né? Presente, permanente, e isso acaba gerando ali muitas limitações para as pessoas. Indo nessa esteira do Alcenir, existem hábitos hoje que podem me levar, me conduzir a uma ansiedade, seja do meu comportamento ou alguma influência externa que podem me levar a ter níveis maiores de ansiedade, até uma ansiedade patológica? Já pensar que o transtorno de ansiedade, então, ele se desenvolve, né? Ele é presente pela combinação de vários fatores, né? Tem predisposição genética, existe aí, quando a gente tem pais que são ali, tem algum transtorno de ansiedade, né? A gente vivencia aquele processo de maneira muito ativa, né? Dentro de casa, ambientes estressores, vivência de algum estresse ao longo da vida, por exemplo, né? Por exemplo, são alguns desses fatores que podem movimentar mais ansiedade na nossa vida e podem nos colocar mais suscetíveis a um transtorno de ansiedade. Então, a gente sabe que alguns temperamentos, né? Pessoas que são mais tímidas, são mais inibidas, elas podem ter mais vulnerabilidade, né? A esse processo, porque elas tendem a evitar mais, ter mais dificuldade de se relacionar, ou mais dificuldade de se expor, e isso pode gerar ali também um cenário onde elas podem ficar mais ansiosas, podem desenvolver algum tipo de transtorno, não é uma definição, mas elas podem ficar mais suscetíveis a esse processo, né? Então, pensando nisso, a gente precisa olhar para todos esses fatores, saber que sim, eles podem potencializar estilos de parentais, né? Então, pais superprotetores ou pais que acabam exigindo demais também podem movimentar um processo onde podem gerar ou trazer para o filho ali mais ansiedade, né? E colocar eles também numa condição com mais vulnerabilidade. Poderia dar alguns exemplos a esse respeito? Sobre o que exatamente? Sobre a questão da influência dos pais. Como os pais conduzem ali o relacionamento com os filhos, que podem levar a mais ansiedade dos filhos, ou também o comportamento que pode reduzir essa ansiedade ou as pressões que os filhos já recebem. Vamos pensar que quando a gente pensa no processo de educação, né, a gente precisa sempre considerar qual é a etapa do desenvolvimento do seu filho, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente exige da criança além do que ela pode dar naquele momento, né? Ou acaba fazendo por ela o que ela já pode fazer. Então, as duas ações, elas podem ali colocar a criança no estado de maior vulnerabilidade. Quando a gente pensa na ansiedade, ela existe ali presente na pessoa que tem ansiedade, né, de maneira muito ativa, uma sensação de que a ameaça é sempre maior e a minha competência diante dela é sempre menor, né? E é muito importante que a gente possa ajudar no desenvolvimento da autonomia da criança para que ela possa não só construir habilidades, mas também se sentir capaz de gerenciar as suas emoções, as dificuldades, os enfrentamentos que ela vai ter ao longo da vida, né? Então, quando a gente pega uma criança e exige demais, além do que ela pode dar conta naquele momento, né? Que gera ali uma ansiedade, uma vulnerabilidade muito grande, ou quando a gente está ali super protegendo, impedindo que aquela criança se desenvolva, que ela erre, que ela faça escolhas, que ela desenvolva ações que são importantes para ela construir habilidades, e isso traz ali movimentos que geram mais vulnerabilidade, né? E esse é um grande desafio, né, Samir? Por isso que quando a gente pensa nessa dinâmica, a gente precisa primeiro entender qual a fase do desenvolvimento do meu filho, né? A gente precisa entender que etapa que ele está, que etapa que ela está, né? Como é que eles funcionam, né? Como é que é o temperamento, como é que eles lidam com a vida de uma maneira geral, né? Porque isso também nos ajuda a identificar como é que a gente pode motivar, de que maneira a gente pode estimular, de que maneira a gente pode intervir, né? Então, entender esse processo é importante. Mas nós, enquanto pais também,
a gente tem um desafio porque pais ansiosos movimentam filhos ansiosos, né? Então, eles estão atentos a todo momento. Mas o que a gente fala é o que eles vivenciam, né? Então, eu sou alguém muito ansiosa e, assim, quando eu vou falar em público, por exemplo, isso me gera muita ansiedade, né? Vou morrer assim, né? Faço vários enfrentamentos hoje. Está muito diferente do que era no passado, mas isso é um desafio para mim, né? E hoje, vindo para cá, eu estava conversando com meu filho, né? Meu filho é muito parecido comigo, ele também é muito tímido. E ele falou assim, mãe, vai dar tudo certo. Eu falei assim, meu filho, olha, mais do que vai dar tudo certo, o mais importante é a gente enfrentar, né? Tem dias que não dão certo, tem dias que dão. E isso é importante, né? Então eu vejo que também os filhos nos desafiam a ir além daquilo que a gente está vivenciando, né? Assim, nos desafiar mais, né? Por quê? Porque é importante a gente entender que nós somos referência para eles também na forma como eles vão lidar com os próprios enfrentamentos individuais, né? E a ansiedade, ela é uma vivência, uma experiência emocional que gera muito desconforto, né? Dependendo da intensidade, a gente tem ali um movimento, a gente quer evitar, a gente quer fugir, né? A gente não quer lidar com aquele processo. Mas quanto mais a gente evita e foge, muitas vezes, isso acaba fortalecendo aquele movimento, ao invés de nos ajudar a lidar com aquele movimento de uma maneira melhor, né? É desafiador, né? Mas é algo que é importante a gente poder cuidar. Então, nós, enquanto pais, os nossos filhos também se modelam pelos nossos comportamentos, de como a gente enfrenta, como a gente lida com os medos, né? Como é que a gente faz os nossos movimentos de enfrentamento diante da vida, né? Isso acaba sendo um referencial ali importante também para esse desenvolvimento, né? Ótimo. Camila, o que você tem a dizer para um crente, né? Que lê aquele texto lá de Paulo, né, dizendo, não andem ansiosos, né, por coisa alguma, mas em tudo, né, em oração, entregue os seus problemas, as suas dificuldades a Deus. E o que a gente percebe é que às vezes essa fala, esse versículo, né, acaba levando o crente a não buscar um profissional, porque na mente, se eu estou buscando um profissional, eu não estou entregando para Deus. Então, como é que a gente pode, né, conciliar essa questão de você entregar para Deus os seus problemas, mas ao mesmo tempo não abrir mão, né, de um profissional que possa te ajudar na sua caminhada com a questão da ansiedade e tantos outros problemas? Sim. E a gente vai precisar lembrar que Deus nos capacita e Deus dá ali possibilidades e recursos para que a gente possa se cuidar, né? Então, quando a gente pensa na ansiedade, ela não é um movimento que depende unicamente da gente desejar ter ou não ansiedade. Na verdade, nem depende disso, né? Porque existem fatores, por exemplo, de vulnerabilidade que fazem com que, efetivamente, a gente tenha mais dificuldade de lidar com ela. E aí, isso significa que, muitas vezes, para muitos de nós, isso já começa a ser um cenário que gera muito sofrimento, né? Então, quando a gente percebe que há ali um sofrimento acentuado, uma limitação que começa a se desenvolver de maneira muito ativa na nossa vida, né? E isso pode nos colocar em vulnerabilidade, inclusive, para ficar mais deprimidos, porque isso começa a nos trazer ali muita desesperança, né, diante daquele enfrentamento. É o momento da gente identificar que a gente pode buscar ajuda, né? E que Deus nos dá condições, né, possibilidades, abertura, né, para que a gente possa ali buscar recursos de auxílio naquele momento, né? Que isso não entra no lugar de Deus, né? Isso não substitui Deus, pelo contrário, né? O lugar de Deus é soberano nas nossas vidas, né? O poder dele, a ação dele, ele é um Deus que pode fazer qualquer coisa, né? Que pode operar milagres, que pode nos curar da ansiedade, sem dúvida nenhuma, né? Mas ele também é um Deus que nos oferece suporte, acolhimento, ajuda, né? Que nos capacita para que a gente possa também usar e utilizar ferramentas que podem nos ajudar a manejar melhor a nossa ansiedade, né? Então, buscar ajuda é uma forma de cuidar, é uma forma da gente poder ali utilizar também esses recursos como suporte na nossa caminhada, né? Então, buscar um profissional não é falta de fé, né? Não crer em Deus, muito pelo contrário, né? É se apropriar disso que Deus tem disponibilizado para a gente. Sim. E quando, então, procurar esse profissional? Quando é a hora? Acho que a pergunta de muitos quando eu tenho que procurar um profissional, que profissionais eu
tenho, qual é esse leque que eu posso também procurar? Então, quando a gente pensa na busca por ajuda, a gente vai pensar que quando a gente está vivenciando um processo de medo e ansiedade muito grande, muito intenso, muito frequente, né, que começa a gerar muitos prejuízos no nosso funcionamento de vida, é o momento da gente buscar ajuda, né? Essa ajuda pode vir com o psicólogo, mas pode ser necessário também a ajuda de um psiquiatra, né, que ali vai fazer a utilização de alguma medicação, que pode ser de uso temporário, pode ser um uso mais longo, que tem aí o objetivo de ajudar nesse suporte, né, no processo de tratamento da ansiedade, dependendo do nível dessa intensidade, do grau de prejuízo que está trazendo para a pessoa, né? Então, esses dois profissionais são profissionais que podem ali fazer esse processo de ajuda, trazendo ferramentas ali que podem ajudar, né? Antes aqui da gravação, nós estávamos conversando aqui, a Socini está falando um pouco do nosso tempo de adolescência, que era praticamente escola, jogar bola, né? Passou a Socini jogar um pouquinho mais do que eu, mas era jogar bola, algumas coisas em casa, a gente não tinha tantas coisas. E a gente também reparou, né, fazendo aqui, trazendo à memória nosso tempo de adolescência, que a gente não via muitos colegas com ansiedade, a gente mesmo não sentia, nem sabia o que era a ansiedade, então essa questão patológica da ansiedade, ou a mesma depressão e outros distúrbios, a gente não costumava ver. A ansiedade tem relação com o estilo de vida de hoje? Será que tem uma relação ou não? Antigamente nós éramos ansiosos e não sabíamos, e agora a gente sabe. Eu tenho uma relação com esse estilo de vida tecnológico, a questão do celular também. Existe uma relação? Sim, o estilo de vida influencia muito no processo da ansiedade, né? Ou até mesmo gerando mais vulnerabilidade, porque se a gente não dorme bem, se a gente tem pouco período de descanso, né? Se a gente está hiperconectado todo o tempo, né? Se a gente está ali naquele movimento de aceleração, isso gera, sem dúvida nenhuma, mais ansiedade. E a gente tem um cenário hoje onde a gente tem muita facilidade de acesso às coisas, isso faz com que a gente tenha acesso a diferentes realidades, e muitas vezes a gente tenta se encaixar em diferentes realidades, né? E isso traz ali uma sensação, muitas vezes, até para o jovem que fica mais vulnerável, de que eu estou inadequado, né? De que eu preciso, tem sempre alguém que está além, né? E eu estou sempre para trás, né? E isso traz um processo que começa ali uma dinâmica de comparação, ou uma dinâmica ali, né, de não se sentir bom o suficiente, ou não estar dentro de um padrão que deveria estar, né? E isso traz um processo onde essa agitação, essa aceleração acaba promovendo, sim, um aumento do nível de ansiedade diante do funcionamento da vida, né? E a gente tem uma realidade hoje também onde a gente tem poucas interações muitas vezes. A gente tem uma interação que hoje está muito mais focada dentro dessa dinâmica virtual e menos vivência, presença, né, no nosso dia a dia, né, poucas relações desenvolvidas, né, e é muito importante a gente poder construir habilidades no nosso funcionamento de vida, que são importantes para a nossa caminhada, para o manejo das dificuldades, né. Então a ansiedade, quando ela vem, por exemplo, uma das sensações é de que a gente não consegue dar conta de algo, a gente não se sente capaz de dar conta de algo, né, de resolver um problema, uma dificuldade, e é muito importante que a gente possa vivenciar, e faz parte do processo também, a gente até identificar e ampliar essa dimensão de olhar sobre os nossos enfrentamentos e as habilidades que são importantes a gente construir, que podem nos ajudar para o manejo da ansiedade também, né? Então, sim, o estilo de vida traz muito impacto também nos níveis de ansiedade, né? Alimentação, né? Falta de atividade física, a gente tem pouca vivência desse processo muitas vezes da atividade física, né? Um corre-corre muito grande, né? Uma alimentação que na maior parte do tempo não é balanceada, né, que afeta sem dúvida nenhuma também, nos coloca mais vulneráveis, às vezes poucas noites de sono, às vezes trocar a noite pelo dia, né? Então isso tudo nos coloca em mais vulnerabilidade para um transtorno de ansiedade, né? A questão da ansiedade, né, Camila, dentro da família, né? E a gente
quando a gente fala sobre ansiedade, a gente pensa sempre num termo pejorativo, um termo ruim, né? A ansiedade não é boa. Como que a gente, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, a gente pode contribuir para que a ansiedade seja minimizada? Porque eu percebo, né, que o ambiente, o contexto, né, em que a gente vive, acaba contribuindo para isso, né? Você sabe, a gente costuma ir para a Amazônia, né, anualmente. E o estilo de vida dos ribeirinhos é algo que chama a nossa atenção, né? Porque você chega na casa lá de um ribeirinho, lá no meio da floresta amazônica, você não encontra nada desses objetos que são objetos de desejos nossos, né? E eles vivem lá dentro da realidade deles. Então, tá lá, vai pescar hoje, pegou um peixinho e tal, já tem sua comida, tá? Enquanto que a gente vive dentro de um ambiente em que somos demandados a todo dia, nessa questão da comunicação. Você abre ali o celular e você tem uma coisa nova e você já cria já o desejo, porque os nossos desejos, eles são ilimitados, né? Então a gente está sempre querendo mais. Aí como que uma família, a gente está agora terminando o ano, a gente vai iniciar o novo ano, como que a gente pode criar alguns mecanismos para que esse tema da ansiedade não seja tão prejudicial dentro da nossa casa, dentro da nossa família, com relação aos nossos filhos, no próprio relacionamento conjugal, que acaba havendo também uma cobrança ali. Como é que você poderia orientar, né, uma família que está se preparando aí para iniciar o novo ano e que precisa, né, minimizar esse tema da ansiedade? Primeiro, é identificar se o nível de ansiedade está um nível de ansiedade dentro de um padrão saudável ou não, né? Então a gente está falando aqui que todos nós vamos vivenciar ansiedade, que a gente não consegue se distanciar disso, né? Com menos ou mais intensidade, dependendo de cada pessoa, mas existem alguns cenários onde existe ali uma necessidade de busca por ajuda, para que possa se entender mais sobre o que é o transtorno de ansiedade, quais são as ferramentas que a gente tem, o que pode ajudar para lidar melhor, né? Esse é um primeiro passo importante, né? Não lute sozinho, muitas vezes é importante sim buscar ajuda, né? Para que, tendo esse suporte e podendo se cuidar, você também esteja apto para cuidar, né? Então a gente precisa começar em nós. E no segundo momento, né, a gente poder lembrar que a gente vai precisar estar atento e estar sempre buscando essa consciência, né, de como a gente está organizando o nosso tempo. Porque o que a gente vivencia muito hoje a gente está sendo levado pelo nosso tempo, onde a gente está vivendo o tempo sem estar ali presente de maneira intencional, né? De maneira ali organizada, né? Direcionada, uma presença efetiva, né? Então, poder pensar como é que eu estou organizando o meu tempo, como é que eu estou estabelecendo os limites, seja do uso da tecnologia, seja o tempo que eu vou ter em família, né? Como é que eu estou organizando esse processo, né? Quais são as possibilidades dentro desse cenário? Claro que cada um vai ter os seus desafios, mas é muito importante que a gente possa abrir espaço para esse viver em família, né? Para se ouvir, para ouvir o que cada um está sentindo, para compartilhar dificuldades, para pensar juntos em soluções, né? E isso já traz um alívio muito grande quando a gente pensa na ansiedade. Porque a gente não sabe muito bem como resolver, mas a gente poder acolher, a gente poder ouvir, a gente poder pensar juntos, né? E isso traz aí um processo de ajuda importante quando a gente pensa no manejo da ansiedade. Então, abrir esse espaço para estar juntos e compartilhar enquanto família, conhecer mais uns aos outros, né? Priorizar esse tempo, né? Que é um grande desafio hoje, é uma etapa importante. E aí a gente vai passar para outras, né? A importância da gente ter uma rotina bem organizada. A rotina é um pilar da nossa saúde mental, né, e emocional. A gente vê hoje crianças e adolescentes decidindo a hora que vão dormir, né? O que vão acessar, quanto tempo vão acessar a tecnologia, né? Então é muito importante também a gente ter uma rotina bem organizada, né? Regras bem direcionadas, né? Claro que cada fase da vida vai requerer que a gente estabeleça ações diferentes, né? Então, quando a gente vê um adolescente, a gente precisa negociar mais, conversar, dialogar, encontrar alternativas, ver o que a gente pode negociar, o que a gente não pode. Mas, de uma maneira geral, é muito importante que a gente tenha uma organização e estabeleça ali para a criança
para o nosso adolescente, né, um tempo de rotina bem organizado, né, bem direcionado. Isso traz ali uma estabilidade maior também quando a gente pensa no trabalho com ansiedade, né? Então, ter tempo junto, ter tempo para expressar, né, ter tempo ali para trocar sobre aquilo que está gerando dificuldade, né? Motivar, né? Buscar juntos soluções, que são formas ali que ajudam nesse manejo, e também a rotina, né? Junto com a rotina, claro, a gente vai pensar aí em ter e buscar ter uma rotina saudável, né, dentro daquilo que for possível, seja em atividade física, seja em alimentação. Isso, sem dúvida nenhuma, traz ali impactos no nosso funcionamento, né, e são aliados importantes ali quando a gente pensa nesse processo, né. Então, de uma maneira geral, primeiro, identificar, né, se está ali num nível que está gerando já um sofrimento e uma dificuldade de manejo, onde eu vou precisar ajuda para que eu encontre, entenda melhor o processo, quais são as ferramentas que eu posso utilizar, para no segundo momento a gente poder fazer esse movimento de cuidado, né, que é abrir esse espaço ali de troca com os nossos filhos, né, poder abrir essa possibilidade de eles poderem falar daquilo que eles estão vivenciando, né, das dificuldades que eles estão vivenciando, para que a gente possa ser ajudadores nesse campo, né, e ter conexão, vínculo. Isso gera muita fortalecimento emocional, e ter ali uma rotina bem organizada, bem dirigida, né, bem ali estruturada dentro do nosso dia a dia. Isso traz ali mais segurança para eles também. Isso nos ajuda também nesse processo de lidar com a ansiedade, né? Camila, nesse ano nós tivemos o Famílias com Graça. Você trouxe uma palestra, né, também na temática da ansiedade. E eu lembro que você trouxe alguns exercícios. Alguns exercícios, então, quando a pessoa se sente ansiosa ou está em alguma crise de ansiedade ou passando por ansiedade, você poderia trazer um pouquinho para a gente essa questão de como lidar na hora, a prática, o que a gente pode fazer para lidar com a ansiedade, como esses exercícios? Então é importante pensar que quando a gente fala da ansiedade, né, a gente pode sentir ansiedade não só pelo nosso pensamento, né, pelas preocupações, o fato da gente pensar e imaginar cenários difíceis, né, ou ameaçadores, ou se preocupar, né, se alguém ainda não chegou em casa, né, como é que vai ser o dia de amanhã. A gente também vai viver uma ansiedade que é movimentada, né, por algum estímulo, muitas vezes, que não está sendo ali percebido, né? Então, é algo que pode já, que a nossa amígdala, antes mesmo de chegar a mensagem no nosso consciente, a nossa amígdala já é ativada ali, muitas vezes, a gente já vai vencer a ansiedade no corpo, né? Coração acelerado, suor nas mãos, enjoo, né? A gente vai vivenciar uma experiência também no nosso corpo de desconforto muito grande, né? Às vezes, esses estímulos que podem não só ser estímulos que foram ali, que foram organizados como memória, né? Seja por vivências anteriores, né? Mas também porque foi ali identificado através dos nossos sentidos como algo que pode ser ameaçador, e gerar ali um processo onde aquele sistema de alerta da ansiedade é ativado. E quando a gente pensa em trabalhar para diminuição desses elementos, né, desses conjunto de sintomas físicos, a gente vai pensar em alguns recursos, por exemplo, como o uso da respiração diafragmática, né? O respirar mais lentamente, né? O suspiro fisiológico, que a gente suspirar 3 vezes rapidamente o ar e soltar, né? Colocando para fora. O relaxamento muscular progressivo, que é um relaxamento também que é movimentado, onde a gente vai pegar cada parte do corpo, contrair, contando até 10 e soltar, porque quando a gente fica mais ansioso, a gente fica mais tenso, o nosso corpo fica mais ativado, né? Mais preparado ali, para mais alerta, né? A gente fica mais pilhado, podemos dizer assim, e a gente precisa trabalhar com recursos que ajudam a desativar, né? Então a gente precisa ativar o sistema do nosso corpo, que ajuda a trazer a mensagem contrária, né? Que gera relaxamento, que traz ali uma diminuição daquela intensidade. E a gente vai precisar usar, então, recursos que ajudam a comunicar com essa área do nosso corpo, né? Sim. Então, a respiração, a gente procurar também atividades que podem ser relaxantes, ajudam também como um movimento que ajuda a diminuir aquela intensidade, né? É muito importante a gente poder pensar que, diante de uma ansiedade, a gente identificando aquilo que pode estar gerando ansiedade, pode ser que seja uma ansiedade onde a gente, de início, ainda não tem uma solução,
né? E aí, nesse momento, a gente vai precisar construir um campo onde, durante um tempo, a gente vai estabelecer um momento do nosso dia que a gente vai pensar sobre aquilo, tentando exercitar possibilidades, mas havendo a limitação do quanto a gente consegue dar conta disso naquele momento, a gente vai precisar redirecionar o nosso foco como forma de equilibrar aquele processo, né? Porque não é pelo nosso muito pensar que a gente elimina a ansiedade ou elimina o problema, né? Então a gente precisa equilibrar esses dois movimentos. A gente poder olhar para o problema identificando caminhos e soluções e possibilidades, mas também identificar que em alguns momentos a gente vai precisar redirecionar, porque aquilo vai gerar em nós um movimento que nos aprisiona, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no cenário da Covid, a gente viveu um cenário de muito medo e ansiedade, né? Havia um determinado momento onde a gente tinha ali acesso àquela informação o tempo todo, número de mortos, número disso e disso, né? Que embora fosse importante, chegou um momento que foi gerando muito mais angústia, muito mais ansiedade, né? E era importante que a gente naquele tempo pudesse redirecionar um pouco o foco para equilibrar o processo, né? A gente não sabia quando que a Covid ia acabar, não estava dentro do nosso controle transformar, né? O que estava dentro da nossa capacidade naquele momento, né? Buscar Deus, sem dúvida nenhuma, né? Interceder por todas as pessoas, por todos nós e pelo cenário se transformar, mas também havia uma necessidade da gente poder redirecionar e encontrar elementos possíveis do que a gente poderia fazer naquele momento, né? Seja se cuidar, seja ficar em casa, seja tomar as medidas protetivas, né? Seja fazer movimentos de investir o tempo com a família ou investir em outras coisas possíveis naquele momento, como forma de equilibrar aquele movimento, porque só olhar para aquilo que estava gerando preocupação gera um processo onde aquilo vai se intensificando cada vez mais, né? Então é muito importante pensar na ansiedade também, qual é o momento que a gente vai precisar pensar em soluções, qual é o momento que a gente vai precisar redirecionar, qual é o momento que a gente vai precisar usar ferramentas que ajudam a relaxar e desativar um pouco esses elementos, né, fisiológicos que geram um desconforto muito grande, né? Então é uma combinação de vários elementos que são importantes a gente aprender e exercitar para que a gente possa manejar a nossa ansiedade, né? Lembrando que não é algo que depende de nós unicamente, no sentido de que a gente tem e pode ter uma vulnerabilidade maior à ansiedade, né? E então buscar ajuda é um recurso e ter acesso a essas ferramentas, entender mais do processo, vai ser importante quando a gente pensa no manejo melhor da ansiedade, né? Isso. Camila, assim, a maioria de nós é ansiosa, né? E a gente acaba lidando com a ansiedade no nosso dia a dia, buscando, né, alternativas para conseguir caminhar e avançar. Existem alguns sinais, né, que indicam que você precisa recorrer a um profissional, que não dá mais para você ficar tentando por si só, né, dar a solução para aquele problema. Tem alguns indicativos, né, no nosso corpo que você possa nos sinalizar para chegar e não dá mais, agora eu preciso, né, de um profissional para me ajudar? Sim, a gente pode pensar que quando a gente tem um cenário que você começa a deixar de fazer coisas por conta da ansiedade, né? Você deixa de se relacionar, deixa de sair na rua, quando você começa a vivenciar um processo onde aqueles sintomas fisiológicos estão ali de maneira recorrente, presente, né? Sempre com dor no estômago, sempre ali com o coração acelerado, suor nas mãos, né? Num processo ativo ali de sofrimento. Quando a gente vivencia, então, esse processo onde a gente começa a perder oportunidades, né? Limitar o nosso funcionamento de vida, né? Onde a gente tem mais dificuldade de pensar no positivo, onde o negativo e a catástrofe está sempre presente de maneira muito ativa, né? Gerando ali também um adoecimento. Então, são alguns dos sinais ali que a gente começa a perceber que acabam necessitando, né, a busca de ajuda, né? A gente começa a perceber que aquele funcionamento está limitando a pessoa, né? Seja em qualquer dimensão, né? Seja no nível pessoal, seja no campo das relações, seja no campo acadêmico também, né? O quanto a gente às vezes acaba deixando de tentar coisas, de fazer desenvolvimentos nesse campo também por conta disso, né? Então, qualquer dimensão
que traga ali prejuízo para o nosso funcionamento de vida, né? Isso já é um sinal de alerta importante de busca de ajuda. Aproveitando, só antes de saber falar, e aqui eu vou encerrar minha participação, existem pessoas que rejeitam muito a questão da medicamentosa, né? Do medicamento, né? De tomar remédio. Uhum. Então, o que você falaria, no caso, para essas pessoas que têm essa antipatia, acham que não devem tomar remédio, e sempre com aquela ideia, vai ter sempre um lado negativo, consequências, efeitos colaterais, mas existe um momento em que só o conversar não adianta? Primeiro é muito importante mesmo, né, pastor Cine, que a gente possa falar sobre isso, porque ainda existem muitos mitos, assim, muito preconceito quando a gente pensa no uso da medicação, né? A gente aceita bem se a gente tem que tomar um remédio para hipertensão ao longo da vida, mas a gente tem que tomar alguma medicação por conta da nossa saúde mental, isso já gera na gente preocupação, né? A gente não quer expor, já acredita que aquilo vai gerar prejuízos maiores, né? Aquilo acaba sendo uma barreira muito grande, né? Então vamos pensar que a gente tem vários instrumentos que podem gerar qualidade de vida na gente, né? Quando a gente tem um bom profissional ali orientando a gente, com conhecimento, né, de maneira ética, acompanhando o nosso processo, a gente tem aí medicação como algo que pode gerar qualidade de vida, né? Por quê? Porque existem elementos que envolvem a nossa parte de química cerebral que está além do que a gente pode fazer, né? Onde a medicação, ela sim precisa dar conta ali de atuar, gerando ali melhoras e benefícios e uma qualidade de vida maior para a pessoa também, né? Então, a medicação, em muitos casos, é necessário, é importante e pode gerar possibilidade de uma vida melhor, né? Então, a gente se fechar para essa possibilidade e a gente limitar também o que a gente pode ter de positivo e de ganhos do nosso funcionamento de vida, né? Não tem a ver com capacidade ou não, tem a ver com uma necessidade que todos nós temos em tantas dimensões, né? Todos nós vamos precisar de vários tipos de suporte, né? Temos vários campos de necessidade, né? E a gente poder olhar para isso, entendendo que também é um movimento de cuidado, de qualidade de vida para nós, né? E que pode nos aproximar para uma vida melhor, sem dúvida nenhuma, libertador, né? Maravilha. Maravilha, pastor Senir, Camila, aqui, conversa especial aqui. Estamos caminhando então para o final do nosso Itacast e é sempre muito bom ter você conosco. E agora, para esse final, eu gostaria, Camila, que você trouxesse uma mensagem para aquelas pessoas ansiosas ou que lidam com outras pessoas ansiosas também. Uma mensagem, qual seria a sua mensagem? Aproveitando que vamos iniciar um novo ano, qual a sua mensagem? Eu diria um pouco do que a gente já trouxe até agora, né, pastor Samir, que procure conhecer um pouco mais do que é a ansiedade, né? Procure identificar, né, o quanto que ela pode estar gerando um nível de sofrimento e limitação muito grande, né, no funcionamento de vida, que existem recursos e possibilidades de ajuda, né, que você busque ajuda, que você não tenha medo de buscar ajuda, porque isso pode trazer possibilidade de uma qualidade de vida, né, e um funcionamento melhor. Você não precisa dar conta sozinho, né, você pode ter suporte também nesse processo. Amém. Muito obrigado mais uma vez, Camila, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, e foi muito bom ter esse tempo com você aqui no nosso Itacast. Espero você no próximo Itacast, se Deus quiser.